o princípio da liberdade de culto. Nós temos a liberdade de culto e a liberdade de religião, lá previsto no artigo 5º da religião. Tá? Então, ela fere também o princípio do artigo 5º da Constituição Federal. Então, ela é eivada de inconstitucionalidade. Mas é necessário que os candomblicistas e umbandistas estejam vigilantes para cobrar isso lá deles, senão acaba passando, e isso é um mau exemplo para o Brasil inteiro. Amanhã depois vem um maluco aqui também, nós não conseguimos eleger nenhum deputado, nenhum. Nós temos aí o Átila Nunes, que conseguiu aí uma troca aí de um cara do PSB, que estava sub júdice, né? Então tiveram que recontar os votos dele, né? Entendeu? Aí ele entrou, tiraram um lá de um partido e colocaram o Átila Nunes, mas ele está pendurado. Se de repente o cara ganhar no Tribunal Superior Eleitoral, está entendendo? Se ele perder no Tribunal Eleitoral, o que acontece? Extingue-se os votos dele e o Átila Nunes volta para casa. Então, seria o único representante que nós temos assim e que entrou nessa repescagem aí, tá? Mas ninguém, não teve mais ninguém. Então, nós não temos nenhuma voz a nível de... também é preocupante, né, para nós. Com certeza, né? Então, dando continuidade aqui à matéria, então, voltando, esse é o comentário, então, do Babá Diba de Iemonjá, lá de Piracicaba. Bem, dizendo ainda, boa tarde, Motumbá. Este problema está acontecendo na cidade onde resido, peço a ajuda de todos, pois é um perigo iminente essas leis, pois sempre nos afetam e todos nós sabemos o racismo e a perseguição embutidas nelas. Estou enviando anexada na íntegra a lei que proíbe sacrifício de animais em rituais religiosos, como sempre, os fanáticos agindo na surdina e sem consultar o povo de santo. Os religiosos de matrizes africanas da minha cidade estão se organizando para essa lei ser revista, uma vez que o Estado é laico, Ekede Silvana da Oxum, Piracicaba, 14 de outubro de 2010, Departamento Legislativo, ofício 1806 de 2010, autógrafo 256 de 2010, excelentíssimo senhor prefeito municipal. Para fins de sanção e promulgação, remetemos a Vossa Excelência o autógrafo em epígrafe, resultante da aprovação dada por essa edilidade, o projeto de lei, foi aprovado o projeto de lei 2002 de 2010, de autoria do vereador Laércio Trevisan Júnior, que proíbe o uso e o sacrifício de animais em práticas de rituais religiosos no município de Piracicaba, em São Paulo, e dá outras providências. Atenciosas saudações. José Aparecido Longato, presidente da Câmara de Vereadores, a sua excelência, o senhor Barjas Negre, prefeito do município de Piracicaba, São Paulo. Autógrafo número 25610. Proíbe o uso de sacrifício de animais em práticas de rituais religiosos no município de Piracicaba e dá outras providências. Artigo 1º. Fica proibido o sacrifício de animais em práticas de rituais religiosos no município de Piracicaba. Artigo 2º. O descumprimento do disposto na presente lei ensejará ao infrator multa de R$2.000, dobrada a cada reincidência. É mole? Parágrafo único. A multa que se refere ao caput desse artigo será reajustada anualmente com base no índice do INPC do IBGE, adotado pelo Poder Executivo através de lei. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Câmara de Vereadores de Piracicaba, 14 de outubro de 2010. José Aparecido Longato, presidente. Carlos Gomes da Silva, primeiro secretário. Carlos Alberto Cavalcante, segundo secretário. Tá? Aí repete a lei, tá? Vou repetir para vocês, para que não parem dúvidas. Né? Tá? Fica proibido o sacrifício de animais em práticas de rituais religiosos no município de Piracicaba. Artigo 2º. Descumprimento do disposto na presente lei ensejará ao infrator a multa de R$2.000, dobrado a cada reincidência. Parágrafo único. A multa que se refere ao caput deste artigo será reajustada anualmente com base no índice do INPC e IBGE, adotada pelo Poder Executivo. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. Primeiramente, cabe ressaltar, agora via justificativa do vereador. Primeiramente, cabe ressaltar que é independente do credo religioso e o respeito aos costumes de crença, ou seja, barbáries, como sacrifício de animais em rituais religiosos, são inconcebíveis e contraria a nossa lei maior, a qual é a garantia da vida e bons tratos para com os animais. Precisamos sim que as pessoas de bem que gostam de animais defendam-os, em principal em leis municipais, estaduais e federal, através dos seus legisladores. Por outro lado, compete
aos municípios, de acordo com a Constituição Federal, no artigo 30, inciso 1º, legislar sobre assuntos de interesse local. Também cabe ressaltar que o município pode legislar em assuntos do seu interesse local, de acordo com a Constituição Federal, no artigo 30, respaldado na Lei Orgânica do município de Piracicaba, artigo 25, inciso 32. Isto posto, felizmente, a consciência de que a proteção aos animais também é uma obrigação do município, indo obstante, em Piracicaba, através da Lei 6647 de 2009, já proíbe a instalação de circos que contenha animais, sendo um grande avanço em defesa dos animais. Somos sabedores que há pessoas que realizam sacrifícios de animais em cultos religiosos, e isso é inaceitável, e deve ser observada com atenção por parte não só desta Casa Legislativa, mas também por todos os municípios, assim pelo alcance do artigo 225, 7 da Constituição Federal. Para a proteção dos animais e interesses humanos social, apresento este projeto de lei. No ensejo que o mesmo seja aprovado por unanimidade pelos pares e que caminhemos em direção do bem, da proteção dos animais e os clamores da população, das ONGs de proteção com os animais. Sala de reuniões, 21 de junho de 2010, Laércio Trevisan Júnior. Esse é um artigo, tá? Este é o teor da lei que está para ser votada e promulgada pelo prefeito lá de Piracicaba. Então, para essa turminha aí que tentou minimizar quando a gente começou a fazer essa abordagem aqui, tá? E agora, José? Sim. Tá? E agora, José? Tá? Conforme eu disse nos programas passados, vamos colocar nossa barba de molho para que isso pode chegar aqui. Pode chegar aqui. Deu para entender? Então, nós não temos instituições. O único que está fazendo um trabalho de conscientização, de orientação, é o João Batista de Airá, através do programa Brasil, que é o nome da verdade, através do blog, de suas mídias, né? Não vejo, não ouço ninguém levantar essa lebre. Todo mundo vendendo o seu peixe, todo mundo vendendo a sua carninha, pererê, preibola. Gente, isso daqui é o nosso direito de continuar com as nossas portas abertas, atendendo os necessitados, os espíritos sofredores, né? Os abandonados pela própria sorte, os abandonados pelo governo municipal, estadual e federal. Então, nós, para termos essa liberdade de culto, essa liberdade de podermos ajudar as pessoas, a gente tem que ter respeitado e garantido a nossa prática religiosa. E essa prática religiosa passa pelo sacrifício animal, como muito bem colocou a cantora Andréa Gama. Então, nós precisamos manter essa cultura, porque sem ela, o nosso culto deixará de existir. O nosso culto deixará de existir. Então, gente, parece que Piracicaba é no outro mundo. É aqui do lado, é aqui, interior de São Paulo. Tá? Para chegar até aqui, rapidinho. Então, compete a nós o quê? Ficarmos vigilantes. Eles lá vão fazer passeata, fazer caminhada, sei lá, vão brigar para que isso não passe, porque isso é uma aberração. Se passa, abre um precedente. Abre um precedente perigoso. Você imagina o prefeito de Nova Iguaçu, a prefeita Sheila Gama, resolve promulgar uma lei dessa aqui em Nova Iguaçu. Apresentado por algum grupo aí, pela bancada evangélica aqui em Nova Iguaçu, que nós sabemos é bastante significativa. Aí depois vem Nilópolis, vem Caxias. E aí, como é que fica? Então, é para se preocupar, Tá? É por isso que eu convido vocês para, no finalzinho de novembro, estarem comigo e outros debatedores lá na Câmara Municipal de Duque de Caxias, falando sobre o sacrifício de animais dentro das casas de matrizes africanas, né, sob a luz da legislação. Legislação, gente, é isso, são leis. Então, nós já temos uma lei federal, que é a Lei 9.605, de 1998, que proíbe o sacrifício de animais com requintes de crueldade. Ou seja, todos nós estamos sujeitos a sermos presos em flagrante delito, desde que sejamos denunciados no momento em que estivermos sacrificando um cabrito, um bode, um galo, uma galinha, uma franga, tá? E de repente chega a autoridade, ele vier com mandado, ele pode entrar. Está entendendo? Agora, ele só poderá dar voz de prisão se ele verificar que realmente o animal que está sendo sacrificado o está sendo com requinte de crueldade. Entendeu?
entrou na sua casa, né? Pode entrar, vai lá no assentamento lá do Exu, do Ogum, do Xangô, ó, tem lá uma cabeça lá de um cabrito lá, tem uma cabeça de uma conquém, tem uma cabeça de pombo, e daí? Tá? É isso que eu quero orientar as pessoas, tá? É uma orientação jurídica. E daí, vai me prender? Porque é necessário, quer dizer, o ônus da prova, o que quer dizer o ônus da prova em linguajar jurídica? Quer dizer, a obrigação de provar é da autoridade, é do acusador. Então, cabe ao órgão acusador, como custo legis. O que é custos legis? É a função do Ministério Público, ou seja, fiscal da lei. Então, como fiscal da lei, ele tem que fiscalizar que aquele ato foi cometido com requintes de crueldade. Se ele chegou depois do ato acontecido, ele não tem como registrar que aquele ato foi realizado com requintes de crueldade. Se foi morto com cacetada na cabeça, né, com várias facadas no coração, não tem nada. Ele chegou lá, ele encontrou o quê? A cabeça, né, que é normal, do cabrito, do bote, da coquém, do pombo, né, do frango, do galo, da galinha, lá no Ojubó, né, no assentamento. Ele não tem como dizer assim, não, está preso porque... Não, então, gente, eu, João Batista Gerardo, estou falando para vocês. Chegou algum engraçadinho lá? Não, só não, esteja à vontade, pode entrar. A casa é sua. Eu gostaria de receber uma denúncia de que a senhora está sacrificando animais. Ué, qual o problema? Sim, acabei de sacrificar uma galinha lá para eu almoçar, para eu jantar, e lá para o meu Exu. O senhor está querendo saber se eu sacrifiquei com requintes de crueldade? É isso? Porque a lei diz isso. A lei diz isso. Eu vou até disponibilizar, gente, essa lei no site Brasil Candomblé Verdade. No site não, no blog, para que vocês lá copiem e tenham com vocês. Tá? A lei pune o sacrifício com requintes de crueldade. Tá? Então chegou o tal fiscal lá, até autoridade, não é fiscal não, é autoridade policial, se recebe a denúncia, é obrigado e você tem que deixar a autoridade entrar. Entendeu? Recebeu uma denúncia, você tem que deixar a autoridade entrar na sua casa. Chegou lá, não flagrou você fazendo tal sacrifício de animais, ele vai ver, mas esse pombo aqui, essa cabeça de cabrito aqui, e daí, qual é o problema? Isso foi um ofertório que eu dei ao orixá, ao Exu, ao Ogum, a Xangô, a Iemanjá, ao Oxum, qual é o problema? Tá? O senhor vai querer me prender, o senhor não está vendo aí? Como é que o senhor pode provar que isso aqui foi feito com requinte de crueldade? O que a lei pune? A lei pune não é o requinte de crueldade? Então, cadê? O senhor não tem como comprovar. E se por acaso ele chegar na hora, não para não, continua. Né? Continua lá com Egé chorou, Exu, Egé chorou, Ogum que balecarão, Egé chorou, olha que balecarão, Egé chorou. Aí continua com a cantoria lá e deixa o cara lá, né? Aí pega, né, o Axogum, lá alguém está segurando, né, se não for você, o Axogum, ele pega aquele punhal afiado, né, dá aquele cortezinho assim suave, né, assim, suave. O bichinho, né, só dá aquela estremecida, segura o pescoço dele e o Egé verte sobre o Ojubó. Qual é o requinte de crueldade? Agora, se ficar nervoso, está arriscado degolar a cabeça do bicho, né? Não tem que ficar nervoso, né? Então, gente, é isso. É isso. É como diz aquela mulher da Praça Nossa, não, como é o nome daquele programa? Companhia do Rio. É isso. É isso. Doutor João, eu gostaria de até esclarecer uma dúvida, né, que agora me deu uma dúvida porque não foi falado esse detalhe. No caso de uma denúncia, as autoridades, elas ainda assim não deveriam ter um mandado para adentrar numa casa para fazer esse tipo de fiscalização? Não, tem um mandado, o mandado é essencial. Claro, sim, mandado. Autoridade. Geralmente, quem faz esse tipo de diligência é a polícia. A polícia civil, né? Sim. A polícia civil, então eles requerem aquela denúncia, um delegado solicita um mandado, né, com base na denúncia, se ela for bastante consubstanciada, e então um juiz de plantão autoriza, né? Então, esse pedido do mandado, e eles vão lá com toda a autoridade que lhes compete, e o cidadão tem que deixá-lo adentrar. Então, é necessário dizer também que, se caso chegue às autoridades, eles não tenham esse mandado,
Eles também não têm o direito de invadir a sua Não, casa, a não não, ser não. que você, por uma questão de boa fé e de boa vontade, abra suas portas Se para que não eles tem nada a entrem. temer, pode até mostrar, não tem problema nenhum. Claro que é necessário que não pode, autoridade nenhuma pode adentrar no domicílio de qualquer cidadão se não estiver munido. Isso faz parte dos direitos do cidadão, tá? É um direito constitucional. Ele não pode